Você já foi julgado por algo que não teve oportunidade de aprender? Ela só queria trabalhar com dignidade, mas bastou um erro no pedido, um sotaque diferente, e os risos começaram. Humilharam-na por não falar francês. Chamaram-na de ignorante, de vergonha para o restaurante. E ela só chorava. Até que ele se levantou da mesa mais cara do salão, o homem mais respeitado ali, o único que ficou em silêncio. E o que ele fez? Ninguém jamais esqueceu. Essa história vai tocar seu coração como poucas, porque às vezes é no momento da dor que o verdadeiro amor se revela. Fique até o final. Você vai se surpreender com o desfecho. Inscreva-se no canal agora para não perder histórias emocionantes como essa. Curta se você já sentiu vergonha por algo que não era sua culpa. Comente, você acredita que quem te defende no silêncio é quem mais te ama de verdade? Compartilhe com alguém que precisa de esperança e amor verdadeiro hoje. O aroma de manteiga dourada e ervas frescas flutuava pelo ar quando Camila empurrou a pesada porta de vidro do Le Jardin Noir. Seus dedos tremiam contra o metal frio da maçaneta, deixando uma marca úmida que ela rapidamente limpou com a manga do uniforme preto ainda novinho. O tecido áspero arranhava sua pele delicada, lembrando-a de que aquela não era sua roupa, não era seu mundo. Você deve ser a nova garçonete. A voz do gerente cortou o ar como uma lâmina afiada. Claude Dubois a encarava com olhos pequenos e brilhantes, avaliando cada centímetro de sua aparência. Camila, não é? Espero que você tenha estudado o cardápio como eu pedi. O coração de Camila batia tão forte que ela sentia o pulso martelando em seus ouvidos. Engoliu em seco, sentindo o gosto metálico do medo na boca. Sim, senhor, estudei bastante. Sua voz saiu mais aguda que o normal, traindo o nervosismo que tentava esconder. Bem, vamos ver. Claude cruzou os braços sobre o peito, fazendo o tecido de sua camisa branca esticar. Qual é o ingrediente principal do coq au vin? Camila sentiu o calor subir pelo pescoço, tingindo suas bochechas de rosa. É frango, senhor. Frango ao vinho. Óbvio demais. E o bouillabaisse? Fale sobre os temperos. O silêncio se estendeu como uma eternidade. Camila podia ouvir o ruído das panelas na cozinha, o murmúrio distante dos primeiros clientes chegando, o barulho de seu próprio coração. Eu sei que é uma sopa de peixe, mas não sabe dos temperos. Claude suspirou, balançando a cabeça. Espero que você seja melhor servindo do que explicando. O chão de mármore frio parecia tremer sob seus pés. Camila apertou as mãos nas costas, sentindo as palmas úmidas de suor. Precisava daquele emprego mais do que precisava de ar. Sua mãe, deitada na cama do hospital, dependia dela. Os remédios não pagavam a si mesmos. Escute bem. Claude se aproximou e ela pôde sentir o cheiro forte de sua loção pós-barba misturada com café. Este é um restaurante francês de alta classe. Nossos clientes esperam excelência. Eles pagam caro para se sentir em Paris, não numa lanchonete de bairro. Camila assentiu rapidamente, fazendo seus cabelos castanhos dançarem ao redor do rosto. Entendo, senhor. Não vou decepcioná-lo. Veremos. Ele entregou-lhe uma bandeja prateada que refletia as luzes amareladas do lustre. Comece com as mesas da direita e sorria, mesmo que não saiba o que está fazendo, pelo menos pareça confiante. O salão principal do restaurante era um mar de elegância intimidante. Mesas cobertas com toalhas brancas como neve, pratos de porcelana que brilhavam sob a luz suave, taças de cristal que refletiam pequenos arco-íris. O som de conversas refinadas em francês fluía como música estranha aos seus ouvidos. Na primeira mesa, um casal idoso a cumprimentou com sorrisos calorosos. Bonsoir, mademoiselle.
A mulher, usando um colar de pérolas que capturava a luz, falava com a voz suave de quem nasceu falando francês. Boa noite. Camila respondeu em português, sentindo imediatamente o peso do erro. Desculpe, bonsoir. O homem riu gentilmente. Vous êtes nouvelle? Sua voz era paciente, quase paternal. Camila sentiu o sangue gelar nas veias. Eles estavam perguntando se ela era nova, mas em francês. Sim, oui, eu sou nova. Que adorável. A mulher sorriu. Não se preocupe, querida. Podemos falar português também. Um alívio quente se espalhou pelo peito de Camila. Talvez não fosse tão difícil assim. Ela anotou o pedido com cuidado, repetindo os nomes dos pratos em voz baixa para ter certeza de que estava certo. Quando se afastou da mesa, seus ombros relaxaram pela primeira vez desde que chegara. A segunda mesa foi mais desafiadora. 2 homens de terno falavam rapidamente em francês, gesticulando com as mãos de forma animada. Quando ela se aproximou, um deles a olhou com impaciência. Enfim, nos atendeu depois de 10 minutos. A irritação era clara em sua voz, mesmo que ela não entendesse exatamente as palavras. Desculpe. Sorry. Pardon. Camila misturou idiomas, sentindo o rosto esquentar. Posso anotar o pedido? Os homens trocaram olhares. Um deles suspirou alto. Você fala francês ou não? Eu, um pouco. Mentiu, sabendo que não conseguiria fingir por muito tempo. Bem, espero que um pouco seja suficiente. O homem falou devagar, exagerando cada palavra. Nous voulons 2 steaks bien cuits avec des pommes de terre. Camila anotou o que conseguiu entender. 2 bifes, bem passados, com batatas. Pelo menos isso ela sabia. Mais alguma coisa? Et du vin rouge. Le Bordeaux. Vinho tinto. Bordeaux. Ela assentiu, fingindo mais confiança do que sentia. Quando se afastou, podia sentir os olhos dos homens queimando suas costas. Na terceira mesa, uma mulher elegante de meia-idade estava sozinha, lendo um livro grosso. Seus cabelos loiros estavam presos em um coque perfeito, e ela usava óculos com armação dourada que refletiam a luz das velas. Quando Camila se aproximou, a mulher não levantou os olhos. Bonsoir, madame. Camila tentou soar mais confiante. A mulher finalmente olhou para cima, e seus olhos azuis eram frios como gelo. Qu'est-ce que vous recommandez comme entrée? O mundo de Camila parou. Ela não fazia ideia do que a mulher estava perguntando. As palavras em francês se misturavam em sua mente como uma sopa confusa. Desculpe, pode repetir? Que entrada você recomenda? A mulher repetiu em português, mas sua voz carregava irritação mal disfarçada. Assim, temos o foie gras, que é muito popular, e também a soupe à l'oignon. Camila pronunciou os nomes dos pratos como havia decorado, mas sua pronúncia era claramente inexperiente. A mulher a olhou por um longo momento. Você trabalha aqui há muito tempo? Não, madame, é meu primeiro dia. Entendo. A mulher fechou o livro com força. E onde você aprendeu francês? Eu não aprendi propriamente. Estou aprendendo ainda. A honestidade escapou de seus lábios antes que pudesse pensar melhor. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A mulher inclinou a cabeça, estudando Camila como se fosse um espécime interessante. Você trabalha em um restaurante francês e não fala francês? Eu entendo algumas coisas. Camila tentou se defender, mas sua voz saiu fraca e incerta. Interessante. A mulher sorriu, mas não era um sorriso amigável. Muito interessante. Camila sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Algo na expressão da mulher a fazia sentir como uma presa sendo observada por um predador. Posso anotar seu pedido? Claro. A mulher se recostou na cadeira, ainda sorrindo. Eu vou querer. Deixe-me pensar. Algo bem elaborado.
E então, como se tivesse tomado uma decisão, a mulher começou a falar em francês rápido e fluente, usando palavras que Camila nunca havia ouvido antes. Nomes de pratos complicados, pedidos específicos sobre como a comida deveria ser preparada, perguntas sobre ingredientes. Camila permaneceu ali, caneta na mão, sentindo o mundo desmoronar ao seu redor. Não conseguia entender nada, absolutamente nada do que a mulher estava dizendo. E pela expressão nos olhos da cliente, isso era exatamente o que ela queria. "Você entendeu tudo?" A mulher perguntou finalmente, voltando ao português. Camila olhou para o papel em branco em suas mãos, depois para o rosto expectante da mulher. Seu coração batia tão forte que ela tinha certeza de que todos no restaurante podiam ouvir. "Eu poderia repetir, por favor?" E foi então que a mulher começou a rir. Um riso alto, claro, que ecoou pelo salão inteiro, fazendo outras cabeças se virarem para olhar. "Você não entendeu nada, não é mesmo?" O mundo de Camila desabou naquele momento. Ela não sabia o que era pior: a humilhação de não conseguir fazer seu trabalho ou a certeza de que toda a esperança de sua mãe estava escorregando por entre seus dedos. Eu posso chamar o gerente", ela sussurrou, sentindo as lágrimas ameaçarem aparecer. "Não, não." A mulher continuou rindo. "Isso é muito melhor do que qualquer entretenimento que eu poderia esperar em um restaurante." Camila não sabia se corria ou se tentava novamente. Mas uma coisa era certa: aquela não era apenas uma cliente difícil, era alguém que havia decidido transformar sua inexperiência em um espetáculo. E o pior de tudo era que ela não podia fazer nada para parar. A risada cruel da mulher ainda ecoava pelo salão quando Camila tentou se recompor. Suas mãos tremiam enquanto segurava a caneta, e ela podia sentir o olhar curioso de outros clientes se voltando para sua mesa. O ar-condicionado gelado do restaurante fazia sua pele arrepiar, mas o calor da vergonha subia por seu pescoço como uma febre. "Você sabe o que é engraçado?" A mulher continuou, ajustando os óculos dourados enquanto observava Camila com um sorriso cruel. "Eu pedi apenas uma salada simples. E você não entendeu nem isso." O coração de Camila martelava tão forte que ela sentia o pulso na garganta. "Eu posso tentar novamente, por favor." "Não, não." A mulher acenou com a mão como se estivesse espantando uma mosca. "Isso é muito mais interessante. Você sabe, eu sou crítica gastronômica. Escrevo para revistas especializadas." Ela se recostou na cadeira, claramente se divertindo com a situação. "E nunca vi nada tão peculiar quanto uma garçonete que não fala francês em um restaurante francês." O chão de mármore sob os pés de Camila parecia tremer. Ela podia sentir o suor frio escorrendo pelas costas, grudando a blusa preta em sua pele. "Por favor, madame, eu realmente preciso deste emprego." "Precisa?" A mulher inclinou a cabeça como se estivesse considerando algo fascinante. "Que interessante. E me diga, o que você fazia antes de decidir trabalhar aqui?" Camila engoliu em seco, sentindo o gosto amargo da humilhação. Eu cuidava da minha mãe. Ela está doente." "Ah, que tocante." A mulher bateu palmas devagar, de forma sarcástica. "E você achou que um restaurante francês de alta classe seria o lugar perfeito para como posso dizer, uma pessoa sem qualificações?" As palavras cortaram como facas. Camila sentiu os olhos arderem com lágrimas não derramadas. "Eu sou trabalhadora. Eu posso aprender." "Aprender?" A mulher riu novamente, mais alto dessa vez. "Querida, você não entende. Isso não é uma escola. É um negócio. E você é como dizem, uma vergonha para este estabelecimento." Na mesa ao lado, um casal jovem havia parado de jantar para observar a cena. A mulher sussurrava algo no ouvido do homem, que balançava a cabeça com desaprovação.
Camila podia sentir os olhos de todo o salão se voltando para ela, como holofotes queimando sua pele. Sabe de uma coisa? A mulher tirou o celular da bolsa, um modelo caro que brilhava na luz das velas. Meus leitores vão adorar saber sobre isso. Uma garçonete que não fala francês em um restaurante francês. É quase surreal. O sangue de Camila gelou nas veias. Por favor, não. Não o quê? A mulher já estava digitando no telefone. Não documentar a completa falta de profissionalismo? Não mostrar como este estabelecimento contrata pessoas completamente inadequadas? As palavras da mulher começaram a atrair a atenção de outras mesas. Um homem de meia idade, com um terno caro e uma gravata azul marinho, virou-se na cadeira para observar melhor. Qual é o problema aqui? Ele perguntou em francês, com um sotaque que soava parisiense. Ah, Monsieur Dubois. A mulher acenou para ele, como se fosse um velho amigo. Você pode acreditar, esta garçonete não fala uma palavra de francês, nenhuma. O homem franziu as sobrancelhas e olhou para Camila com uma expressão de desdém. C'est ridicule. Como alguém pode trabalhar em um restaurante francês sem falar francês? Exatamente o que eu pensei. A mulher riu, agora claramente encorajada pela audiência. É como contratar um piloto que não sabe dirigir. Mais pessoas começaram a se virar para olhar. Uma mulher elegante de cabelos grisalhos comentou com sua acompanhante. Isso é inaceitável. Pagamos preços premium para ter uma experiência autêntica. Camila sentia como se o mundo estivesse girando ao seu redor. O cheiro de alho e vinho, que antes parecia convidativo, agora a fazia sentir náuseas. Ela apertou a caneta com tanta força que seus dedos ficaram brancos. Eu posso aprender rapidamente. Ela sussurrou, mas sua voz se perdeu no crescente murmúrio das outras mesas. Aprender? O homem de terno riu alto. Mademoiselle, você não entende. Este não é um lugar para aprender. É um lugar para profissionais. A mulher da crítica gastronômica levantou-se da cadeira, segurando o celular como uma arma. Vocês sabem o que é mais engraçado? Eu perguntei sobre a entrada especial do chefe e ela me olhou como se eu estivesse falando em marciano. Risadas começaram a ecoar por várias mesas. O som parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo, criando uma sinfonia cruel que martelava nos ouvidos de Camila. Ela podia sentir as lágrimas queimando atrás dos olhos, lutando para não cair. Ouvi dizer que ela não sabe nem a diferença entre um Bordeaux e um champanhe, comentou uma mulher da mesa do canto, alto o suficiente para que todos ouvissem. Isso é um insulto à cozinha francesa, acrescentou outro cliente, balançando a cabeça com indignação teatral. A crítica gastronômica começou a andar pelo salão, mostrando algo no celular para outras mesas. Vejam só isso, ela dizia. Uma garçonete que não fala francês em Le Jardin Noir. Meus seguidores não vão acreditar. Camila podia ver as telas dos celulares se iluminando em várias mesas. Pessoas tiravam fotos, gravavam vídeos, digitavam mensagens. Ela estava se tornando um espetáculo, uma piada viral em tempo real. Por favor, ela sussurrou, mas sua voz foi engolida pelo barulho crescente das conversas e risadas. Do outro lado do salão, perto do bar, um homem solitário observava toda a cena em silêncio. Ele estava sentado na mesa mais discreta, quase escondida atrás de uma coluna decorativa. Seus olhos escuros acompanhavam cada movimento, cada palavra cruel, cada risada maldosa. Mas ao contrário de todos os outros, ele não sorria. Sua expressão era séria, quase sombria. "Onde está o gerente?" gritou alguém. "Como vocês podem permitir isso?" Como se tivesse sido invocado, Claude Dubois apareceu no salão, caminhando rapidamente entre as mesas. Seu rosto estava vermelho, uma veia pulsava em sua testa, e ele transpirava através da camisa branca imaculada. "Qual é o problema aqui?" ele perguntou, tentando soar controlado, mas sua voz traía nervosismo. "O problema
disse a crítica gastronômica, agora claramente o centro das atenções, é que você contratou uma garçonete que não fala francês para trabalhar em um restaurante francês de alta classe. Claude olhou para Camila com uma expressão que misturava raiva e pânico. Ela disse que sabia o básico. Básico? A mulher riu alto. Ela não entende nem mesmo pedidos simples. Isso é uma vergonha para seu estabelecimento. Uma vergonha mesmo, concordou o homem de terno, agora de pé para ter uma visão melhor da confusão. Como você pode esperar que paguemos estes preços por um serviço tão amador? Camila sentiu como se estivesse encolhendo, ficando menor a cada palavra cruel. O ar do restaurante parecia estar sendo sugado de seus pulmões. Ela podia sentir o cheiro de sua própria transpiração, misturado com o perfume caro dos clientes ao redor. Eu posso explicar, ela tentou dizer, mas sua voz saiu como um sussurro quebrado. Explicar? A crítica gastronômica riu com desdém. Querida, não há nada para explicar. Você simplesmente não deveria estar aqui. Talvez ela devesse trabalhar em uma lanchonete, sugeriu alguém, provocando mais risadas. Ou aprender francês antes de procurar emprego em um restaurante francês, adicionou outro. Isso é constrangedor para todos nós, disse uma mulher idosa, balançando a cabeça com desaprovação. As palavras vinham de todos os lados agora, como flechas em uma batalha. Camila sentia cada uma delas perfurando sua pele, sua dignidade, sua esperança. Ela podia imaginar sua mãe na cama do hospital, esperando por ela, contando com o dinheiro que ela não conseguiria ganhar. Eu preciso... Ela tentou falar, mas as palavras não saíam. Você precisa ir embora, disse a crítica gastronômica, agora filmando tudo com o celular. Antes que cause mais constrangimento. Claude se aproximou de Camila, com o rosto vermelho de raiva. Você me disse que sabia francês. Eu disse que estava aprendendo. Ela sussurrou, sentindo as lágrimas finalmente escaparem de seus olhos. Aprendendo não é suficiente, ele gritou, sua voz ecoando pelo salão inteiro. Isto é um desastre. Você está arruinando minha reputação. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Camila, deixando rastros salgados em sua pele. Ela podia senti-las caindo no colarinho de sua blusa preta, deixando pequenas manchas úmidas. O sabor salgado invadiu sua boca, misturando-se com o gosto amargo da humilhação. Eu preciso... Ela tentou falar novamente, mas a voz foi cortada por um soluço. Você precisa sair daqui, disse Claude, apontando para a porta. Agora. O mundo de Camila desabou completamente. Ela olhou ao redor do salão, vendo rostos que a observavam com uma mistura de diversão cruel e desdém. Alguns ainda seguravam celulares, capturando cada momento de sua humilhação para compartilhar com o mundo. Sem conseguir suportar mais um segundo daquele inferno, Camila largou a bandeja no chão. O barulho do metal batendo no mármore ecoou como um tiro, fazendo alguns clientes se sobressaltarem. Ela não se importou com o barulho, não se importou com mais nada. Virou-se e correu em direção aos fundos do restaurante, empurrando a porta da cozinha com tanta força que ela bateu na parede. Os cozinheiros a olharam com surpresa, mas ela não parou. Continuou correndo até encontrar um canto escuro atrás do freezer industrial, onde finalmente se permitiu desabar. Ali, no frio e na escuridão, ela se encolheu no chão e chorou como não chorava, desde que descobriu que sua mãe estava doente. Chorou pela humilhação, pela esperança perdida, pela certeza de que havia falhado quando mais precisava ter sucesso. Mas o que ela não sabia era que no salão o homem solitário da mesa do canto havia se levantado e ele não estava nada satisfeito com o que havia presenciado. O silêncio no salão durou apenas alguns segundos após Camila desaparecer pelos fundos, mas foram segundos pesados como chumbo.
O eco da porta da cozinha ainda reverberava pelas paredes quando o homem da mesa do canto se levantou. Movimento que cortou o ar como uma lâmina afiada. Thierry Beaumont havia permanecido imóvel durante toda a tortura psicológica, observando cada riso cruel, cada palavra venenosa, cada humilhação direcionada à jovem garçonete. Seus dedos longos estavam entrelaçados sobre a mesa, tão apertados que os nós dos dedos ficaram brancos como mármore. A mandíbula cerrada criava uma linha dura em seu rosto, e seus olhos escuros brilhavam com uma intensidade que poucos haviam testemunhado. Quando ele se ergueu da cadeira, o movimento foi fluido como o de um felino, mas carregado de uma autoridade que imediatamente mudou a atmosfera do ambiente. Sua altura impressionante, quase 1,90 m, fez com que as conversas morressem gradualmente, como velas sendo apagadas uma por uma. O terno de linho cinza que vestia era impecável, cortado sob medida por alfaiates que cobravam mais por uma peça do que muitas pessoas ganhavam em um ano. Interessante, ele disse, e sua voz profunda cortou o silêncio como um sino de bronze. O sotaque francês era perfeito, elegante, mas havia algo gelado em suas palavras que fez alguns clientes se remexerem desconfortavelmente em suas cadeiras. A crítica gastronômica, que ainda segurava o celular como um troféu, virou-se para ele com um sorriso expectante. Ah, monsieur, você também ficou chocado com essa situação? É inacreditável, não é? Thierry caminhou lentamente pelo salão, seus sapatos de couro italiano fazendo um som suave contra o mármore. Cada passo era medido, controlado, como se ele estivesse contando os segundos antes de uma explosão. O perfume discreto que usava, uma mistura de sândalo e bergamota, chegava antes dele, anunciando sua presença como um arauto silencioso. Chocado, ele repetiu a palavra, degustando-a como se fosse um vinho ruim. Sim, eu estou chocado. Claude Dubois, que estava ajustando nervosamente a gravata, sorriu aliviado. Monsieur Beaumont, eu posso explicar tudo. Ela mentiu sobre suas qualificações. Eu nunca... Silêncio. A palavra saiu tão baixa que foi quase um sussurro, mas carregava tanto peso que Claude imediatamente fechou a boca. Thierry parou no centro do salão, suas mãos agora cruzadas atrás das costas, postura que amplificava sua presença imponente. Vocês sabem quem eu sou? Sua pergunta flutuou pelo ar como fumaça. Alguns clientes assentiram nervosamente, outros trocaram olhares confusos. A crítica gastronômica franziu as sobrancelhas, claramente tentando situá-lo em sua memória. Eu sou Thierry Beaumont. Ele deixou o nome ecoar por um momento. Dono deste estabelecimento, dono de outros 7 restaurantes em Paris, Milão e Nova York. E vocês... Ele fez uma pausa, deixando o olhar varrer lentamente pelo salão. Acabaram de transformar meu restaurante em um circo. O ar pareceu sugar para fora dos pulmões de todos. A crítica gastronômica empalideceu visivelmente, o celular tremulando em suas mãos. Claude parecia ter engolido a língua. Os outros clientes se mexiam em suas cadeiras como crianças repreendidas. Monsieur Beaumont, a crítica gastronômica, tentou recuperar a compostura. Eu não sabia que você estava aqui, mas certamente você concorda que é inaceitável. Inaceitável. Thierry repetiu novamente, agora se aproximando da mesa dela com passos que ecoavam como batidas de coração. Sim, muitas coisas foram inaceitáveis aqui esta noite. Ele parou ao lado da cadeira dela, tão próximo que ela podia sentir o calor emanando de seu corpo. Sabe o que achei mais inaceitável, Madame Rousseau? A mulher engoliu em seco. Ele sabia seu nome. Eu... O que, monsieur? A crueldade gratuita. Sua voz era controlada, mas havia fogo por trás do gelo. A completa falta de humanidade. O prazer sádico em humilhar alguém que claramente está fazendo o melhor que pode. Mas, monsieur... O homem de terno tentou intervir. Ela realmente não tinha qualificações.
Thierry virou-se para ele com uma velocidade que fez o homem recuar instintivamente. E você, monsieur? Quais são suas qualificações para julgar o valor de outro ser humano? O silêncio era tão pesado que parecia físico. Thierry continuou caminhando pelo salão, agora como um professor dando uma aula magistral para uma classe muito específica de alunos. Vocês viram uma jovem que não falava francês perfeitamente e decidiram que isso lhes dava o direito de destroçá-la publicamente. Ele parou novamente, desta vez perto da janela, onde a luz da rua criava sombras dramáticas em seu rosto. Mas eu vi algo diferente. O que você viu? A pergunta escapou dos lábios de uma mulher idosa que até então permanecera calada. Thierry sorriu, mas não era um sorriso feliz. Era o sorriso de alguém que estava prestes a revelar uma verdade desconfortável. Eu vi coragem, vi uma mulher que trabalha durante a noite para cuidar de alguém que ama. Vi determinação em cada movimento desajeitado, esperança em cada tentativa fracassada de pronunciar uma palavra em francês. Ele se virou para encarar Claude diretamente. E você, meu caro gerente, a contratou sabendo exatamente qual era seu nível de francês, não foi? Claude começou a suar visivelmente. Ela disse que estava aprendendo. Exato. E você a contratou mesmo assim, porque precisava de alguém urgentemente e ela estava disposta a trabalhar por menos dinheiro. Thierry se aproximou dele, sua altura fazendo Claude parecer ainda menor. Mas quando a situação ficou constrangedora, você se juntou ao linchamento público em vez de proteger sua funcionária. Monsieur, Você está demitido. As duas palavras caíram como uma bomba no silêncio do salão. Claude empalideceu completamente, suas pernas parecendo não conseguir sustentá-lo. Monsieur Beaumont, por favor, eu tenho família. Como ela tem? Thierry não mostrou nem um pingo de compaixão. A diferença é que ela veio aqui com honestidade e você a traiu quando ela mais precisava de apoio. Ele se virou novamente para os clientes, que agora o observavam como gazelas observando um leão. E vocês transformaram uma situação difícil em um espetáculo cruel. Fizeram uma jovem chorar para seu entretenimento. A crítica gastronômica tentou se defender. Monsieur, nós somos clientes pagantes. Não mais. A voz de Thierry cortou como uma guilhotina. Vocês estão banidos deste restaurante. Permanentemente. Você não pode. Eu posso e estou fazendo. Ele gesticulou para os seguranças que apareceram como se tivessem sido invocados pela magia. Escoltem estas pessoas para fora. Imediatamente. Protestos começaram a surgir de várias mesas, mas Thierry os silenciou com apenas um olhar. Qualquer um que tenha participado desta humilhação tem 5 minutos para pagar sua conta e sair. Quem permaneceu em silêncio pode ficar. A crítica gastronômica se levantou, tremendo de raiva. Você vai se arrepender disso. Eu vou escrever sobre isto. Vou destruir a reputação deste lugar. Thierry sorriu, e desta vez havia algo genuinamente divertido em sua expressão. Por favor, faça isso. Conte para todo mundo como você foi expulsa de um restaurante por torturar psicologicamente uma garçonete novata. Tenho certeza de que seus leitores ficarão muito impressionados com sua humanidade. A mulher abriu e fechou a boca como um peixe fora d'água, claramente sem ter resposta para isso. Ela reuniu suas coisas rapidamente e saiu, seguida pelos outros clientes que haviam participado da humilhação. Em poucos minutos, o salão que antes estava cheio de risadas cruéis, agora abrigava apenas alguns clientes que haviam permanecido calados durante todo o episódio. O contraste era impressionante. Onde antes havia barulho e crueldade, agora havia apenas silêncio respeitoso. Thierry ficou parado no centro do salão por um momento, deixando que a nova atmosfera se estabelecesse. Seus olhos se voltaram para a porta da cozinha, por onde Camila havia desaparecido. Ele podia imaginar onde ela estava.
provavelmente escondida em algum canto escuro, chorando lágrimas que não deveria ter que derramar. Monsieur Beaumont, um dos clientes remanescentes, disse hesitantemente: "Isso foi impressionante." Thierry não respondeu imediatamente. Seus pensamentos estavam com a jovem mulher que havia corrido para os fundos, carregando toda a dor e humilhação que não merecia. Ele havia visto muitas coisas em sua vida, construído um império a partir do nada, enfrentado adversários implacáveis nos negócios. Mas raramente havia sentido uma raiva tão pura quanto a que experimentou assistindo àquela tortura. "Não", ele disse finalmente, sua voz mais suave agora. Impressionante foi ela. Impressionante foi como ela tentou continuar trabalhando mesmo quando todo mundo ao redor estava tentando destruí-la. Ele ajustou os punhos da camisa, um gesto automático que fazia quando estava tomando uma decisão importante. "Agora, se me dão licença, eu tenho que ir encontrar alguém." E com isso, ele caminhou em direção à cozinha, deixando para trás um salão silencioso e pensativo. Seus passos ecoavam com determinação, cada som uma promessa de que a noite não terminaria com lágrimas. No fundo de sua mente, uma voz sussurrava que aquela não era apenas sobre justiça ou princípios. Havia algo na forma como ela havia lutado contra as lágrimas, algo na dignidade que manteve, mesmo sendo destroçada, que havia tocado uma parte dele que pensava estar morta há muito tempo. Ele não sabia ainda, mas estava prestes a descobrir que às vezes o destino se disfarça de tragédia. A cozinha estava envolta em vapores aromáticos que misturavam alho dourado, tomilho fresco e o calor úmido das panelas fumegantes. O barulho dos utensílios batendo contra o aço inoxidável criava uma sinfonia caótica que normalmente acalmaria Camila, mas agora apenas amplificava o caos em sua mente. Ela havia se escondido atrás do freezer industrial, um gigante branco que zumbia constante como um coração mecânico, onde as sombras a engoliam como um abraço protetor. Seus soluços ecoavam baixinho contra as paredes frias, misturando-se com o som distante dos exaustores. As lágrimas que escorriam por seu rosto tinham o sabor salgado da derrota, cada gota carregando pedaços de sua dignidade destroçada. Ela abraçava os joelhos contra o peito, tentando se fazer menor, invisível, como se pudesse desaparecer nas fendas do chão de cerâmica. O avental preto estava amassado e úmido, onde ela o usara para limpar o rosto. Suas mãos tremiam incontrolavelmente, dedos gelados apesar do calor sufocante da cozinha. Cada respiração era um esforço consciente, como se seu corpo tivesse esquecido como funcionar automaticamente. O cheiro de cebola caramelizada, que deveria ser confortante, agora a fazia sentir náuseas. "Porque eu achei que conseguiria", ela sussurrou para as sombras, voz quebrada como vidro pisoteado. "Como eu pude ser tão idiota?" As palavras cruéis ainda ecoavam em sua mente como um disco arranhado. Vergonha para o restaurante. Ignorante. Não deveria estar aqui. Cada frase era uma facada que doía mais a cada repetição mental. Ela podia ver o rosto de sua mãe, esperando em casa, contando com o dinheiro que não viria. O som de passos se aproximando fez seu coração parar. Sapatos caros contra o chão, um ritmo confiante que ela não reconhecia. Camila se encolheu ainda mais, esperando que quem quer que fosse passasse direto. Talvez fosse outro cozinheiro vindo buscar ingredientes. Talvez fosse Claude vindo terminar o que havia começado, demiti-la oficialmente. Mas os passos pararam bem na frente de seu esconderijo. "Mademoiselle." A voz era profunda, suave como veludo escuro, com um sotaque francês que soava genuíno, não forçado como o de alguns clientes. "Você está aí." Camila fechou os olhos com força, como se isso pudesse fazê-la desaparecer. Não queria que mais ninguém a visse assim, destruída, patética. Especialmente não um cliente que provavelmente viera reclamar sobre o espetáculo que ela havia criado. "Eu sei que você está aí."
A voz continuou, paciente, sem pressa. Posso ouvi-la respirar. Lentamente, relutantemente, Camila levantou a cabeça. O que viu a fez piscar várias vezes, achando que estava alucinando. O homem parado diante dela era alto, elegante, com cabelos escuros levemente grisalhos nas têmporas que lhe davam um ar distinto. Seus olhos eram de um castanho profundo, quase preto, e havia neles uma gentileza que ela não esperava. O terno que vestia custava mais do que ela ganhava em 6 meses. Eu sinto muito, ela conseguiu dizer, voz rouca de tanto chorar. Eu não queria criar essa confusão. Eu sei que arruinei sua noite também. Para sua surpresa, o homem se abaixou lentamente, ficando no nível dela. O movimento foi cuidadoso, respeitoso, como alguém se aproximando de um animal ferido. O perfume dele chegou até ela, algo caro e sutil, madeira e especiarias, completamente diferente dos cheiros agressivos que conhecia. Você não arruinou nada, ele disse, e havia algo em sua voz que a fez acreditar nele. Aliás, você foi a única pessoa no salão que se comportou com dignidade esta noite. Camila o olhou com confusão, lágrimas ainda escorrendo silenciosamente. Como assim? Eu não consegui nem fazer meu trabalho direito. Eu sou uma fracasso. Um fracasso? Ele inclinou a cabeça, estudando seu rosto como se estivesse vendo algo que ela não conseguia enxergar. Você acha que não falar francês faz de você um fracasso? Eu trabalho em um restaurante francês e não falo francês. Ela disse, a obviedade dolorosa das palavras, fazendo-a se encolher novamente. É claro que sou um fracasso. O homem estendeu a mão devagar, pausando antes de tocar seu braço, como se pedisse permissão silenciosa. Quando ela não se afastou, ele pousou os dedos gentilmente sobre seu pulso. O toque era quente, reconfortante, e fez algo estranho acontecer em seu peito. Uma sensação de segurança que ela não sentia há muito tempo. Posso te contar um segredo? Ele perguntou, voz baixa e conspiratorial. Apesar de tudo, Camila se pegou assentindo. Eu nasci na França. Cresci falando francês antes mesmo de aprender a andar. Ele sorriu, e havia algo auto-irônico em sua expressão. E sabe quantas vezes eu cometi erros humilhantes quando comecei a trabalhar? Quando derrubei uma bandeja inteira de champanhe Dom Pérignon na primeira pessoa que tentei impressionar nos negócios? Camila piscou, processando as palavras. Você trabalhou como garçom? Entre outras coisas. Ele se ajustou, ficando mais confortável no chão frio da cozinha, aparentemente não se importando em sujar o terno caro. Trabalhei lavando pratos, carregando caixas, servindo mesas. Aprendi que dignidade não vem de falar o idioma certo ou usar a roupa certa. Então, de onde vem? A pergunta escapou de seus lábios antes que pudesse pensar melhor. Da coragem de tentar, da força de continuar quando tudo parece impossível. Da capacidade de manter a cabeça erguida, mesmo quando o mundo inteiro está tentando te fazer se curvar. Seus olhos se fixaram nos dela, e havia uma intensidade ali que a fez sentir como se ele pudesse ver diretamente em sua alma. E você, mademoiselle, tem mais dignidade no seu dedo mindinho do que toda aquela gente no salão junto. Camila sentiu algo quente se espalhar pelo peito, uma sensação que não conseguia nomear. Por que você está sendo gentil comigo? Você nem me conhece. Não preciso conhecer sua história inteira para reconhecer sua alma. Ele se inclinou ligeiramente, e ela pôde ver pequenas rugas ao redor de seus olhos, que falavam de sorrisos e preocupações. Posso ver que você trabalha porque precisa, não por diversão. Posso ver que você se importa profundamente com as pessoas ao seu redor. Posso ver que você tem um coração enorme que está sendo despedaçado por pessoas que não merecem nem estar na mesma sala que você.
As lágrimas voltaram, mas desta vez eram diferentes. Não eram lágrimas de humilhação ou desespero, mas algo mais complexo, uma mistura de alívio e gratidão que ela não sabia como expressar. "Qual é seu nome?" ele perguntou gentilmente. "Camila", ela sussurrou. "Camila." Ele repetiu o nome como se estivesse provando um vinho raro. "Um nome bonito. Eu sou Thierry." "Thierry?" ela repetiu. E o nome soou estranho em sua língua, exótico e elegante. "Camila, posso te fazer uma pergunta pessoal?" Ela assentiu, ainda hipnotizada pela gentileza nos olhos dele. "Por que você precisa tanto deste trabalho? O que te trouxe aqui esta noite?" A pergunta abriu uma comporta emocional que ela não sabia que estava tentando manter fechada. "Minha mãe", disse, voz trêmula. Ela está muito doente. Câncer. E os tratamentos, os remédios, custa muito dinheiro. Eu estava trabalhando de dia como faxineira, mas não era suficiente. Pensei que trabalhando à noite também." Sua voz se quebrou completamente e ela cobriu o rosto com as mãos. "Agora ela vai ficar sem os remédios e vai ser minha culpa. Eu deveria ter mentido melhor, deveria ter fingido que sabia francês. Não." A palavra saiu com tanta força que a fez olhar para ele. "Nunca diga isso. Nunca se arrependa de ser honesta. O mundo tem mentirosos demais e pessoas genuínas de menos." Thierry se moveu ainda mais perto, e agora ela podia sentir o calor emanando de seu corpo. "Camila, você conhece a história do Le Jardin Noir?" Ela balançou a cabeça confusa com a mudança súbita de assunto. "Este restaurante foi construído por meu avô, que chegou ao Brasil sem falar uma palavra de português. Ele trabalhava 16 horas por dia, cometendo erros constantes, sendo ridicularizado por clientes e funcionários." Thierry sorriu, mas era um sorriso nostálgico. "Sabe o que o salvou? Uma mulher brasileira que viu além de suas limitações linguísticas e reconheceu seu coração." Camila estava completamente absorta na história, temporariamente esquecendo sua própria dor. Ela o ensinou português, o defendeu quando outros zombavam dele, acreditou nele quando ele mesmo duvidava. Thierry pausou, seus olhos se fixando nos dela. "Essa mulher se tornou minha avó, e este restaurante existe porque alguém teve coragem de enxergar além das aparências." O coração de Camila estava batendo tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. "Por que você está me contando isso?" "Por quê?" ele disse, levantando-se devagar e estendendo a mão para ela. "Eu gostaria de te oferecer algo." Camila olhou para a mão estendida, hesitante. "O quê?" "Uma chance. Uma verdadeira chance." Seus olhos brilhavam com algo que parecia esperança. Não para ser uma garçonete que precisa fingir ser algo que não é, mas para ser exatamente quem você é e aprender o que precisar aprender no seu próprio ritmo. "Eu não entendo", ela disse, mas pegou sua mão. O toque enviou uma corrente elétrica pelo seu braço, quente e reconfortante. Ele a ajudou a se levantar, e quando estavam de pé, ela percebeu como ele era alto, como sua presença enchia o espaço ao redor deles. "Camila, eu sou Thierry Beaumont. Eu sou o dono deste restaurante." O mundo dela parou completamente. O zumbido do freezer, o barulho da cozinha, até mesmo o som de sua própria respiração, tudo desapareceu. Ela o encarou, processando as palavras que não faziam sentido. "Você é... o quê?" "O dono de todos os restaurantes Le Jardin Noir. E eu gostaria muito que você trabalhasse para mim." Ele sorriu e havia algo travesso em sua expressão. "Mas não como garçonete, como minha assistente pessoal." Camila sentiu as pernas fraquejarem. Isso é uma piada?" "Não", ele disse, sua voz séria e sincera. "É uma oferta real com um salário real que será mais que suficiente para cuidar de sua mãe." Lágrimas voltaram aos olhos dela,
mas agora eram lágrimas de algo que ela mal se atrevia a chamar de esperança. Por quê? Por que faria isso por mim? Thierry se aproximou mais um passo, e agora estavam tão perto que ela podia ver reflexos dourados em seus olhos escuros. Porque às vezes, ele disse suavemente, a vida nos dá uma segunda chance de fazer a coisa certa, e eu não vou desperdiçar a minha. E então, antes que qualquer um dos dois pudesse pensar melhor, ele se inclinou e beijou sua testa. Foi um beijo gentil, respeitoso, mas havia algo nele que fez todo o mundo de Camila se reorganizar. Quando ele se afastou, ela estava olhando para ele como se nunca tivesse visto um homem antes. Então, ele disse sorrindo, você aceita? 3 semanas haviam se passado desde aquela noite transformadora, e Camila ainda acordava todas as manhãs, achando que estava sonhando. O escritório de Thierry, no andar superior do restaurante, havia se tornado seu segundo lar. Um espaço elegante, com janelas que ofereciam uma vista deslumbrante da cidade. As paredes eram decoradas com fotografias de seus restaurantes ao redor do mundo, e o cheiro de café francês sempre pairava no ar como um abraço caloroso. Ela chegava todos os dias às 14h, quando o movimento do almoço estava diminuindo, e Thierry finalmente conseguia um momento para respirar. Hoje não era diferente. Camila ajustou a blusa azul marinho que ele havia insistido em comprar para ela. Para que você se sinta profissional, disse ele, mas ela sabia que era apenas mais uma de suas gentilezas disfarçadas. Bonjour, Camila. Thierry a cumprimentou quando ela entrou, levantando os olhos dos papéis espalhados pela mesa de mogno. Seu sorriso sempre fazia algo estranho acontecer em seu estômago, uma sensação de borboletas que ela tentava ignorar. Boa tarde, ela respondeu, colocando a bolsa na cadeira ao lado da mesa. Como foi o almoço? Caótico, como sempre. Ele passou a mão pelos cabelos, deixando alguns fios fora do lugar de uma forma que o fazia parecer mais jovem. Mas nada que eu não conseguisse resolver. Camila sorriu, pegando o caderno onde anotava as lições de francês que ele lhe dava diariamente. Era incrível como tudo havia mudado. Em 3 semanas, ela já conseguia manter conversas básicas no idioma, e Thierry era um professor paciente, nunca a fazendo sentir burra ou inadequada. Então, ela disse, sentando-se na cadeira em frente a dele, o que vamos aprender hoje? Hoje, Thierry se recostou na cadeira, um brilho travesso nos olhos. Vamos falar sobre comida. Afinal, você trabalha em um restaurante francês agora. Tecnicamente, eu trabalho em um escritório em cima de um restaurante francês. Ela corrigiu fazendo-o rir. Detalhes, ele disse, acenando com a mão. Vamos começar com os pratos básicos. Répétez après moi. Coq au vin. Coq au vin, ela repetiu, concentrando-se na pronúncia. Très bien, agora, bouillabaisse. Bouilli, bouillá. Isso é muito difícil, ela reclamou, fazendo uma careta que o fez rir novamente. Não, não é. Você só está pensando demais. Ele se levantou da cadeira e caminhou até ela, ficando de pé ao seu lado. A proximidade fez seu coração acelerar. Olhe meus lábios, bouillabaisse. Camila tentou se concentrar na pronúncia, mas tudo em que conseguia pensar era em como estava perto dele. Como podia sentir o calor emanando de seu corpo? Como o perfume dele a fazia sentir tonta? Bouillabaisse, ela tentou novamente. Perfeita. Ele colocou a mão em seu ombro, um toque que enviou uma corrente elétrica por todo o seu braço. Vous êtes une étudiante remarquable. O que isso significa? Que você é uma aluna notável. Camila sentiu o rosto esquentar. Era incrível como ele conseguia fazê-la se sentir especial com apenas algumas palavras. Thierry, posso te perguntar uma coisa? Bien sûr, claro. Por que você faz isso? Por que gasta tanto tempo me ensinando? Ela olhou para ele genuinamente curiosa. Quero dizer, você tem restaurantes para administrar, negócios para cuidar.
Thierry voltou para sua cadeira, mas não antes de hesitar por um momento, como se estivesse decidindo o que dizer. Porque ele começou lentamente. Faz muito tempo que eu não encontro alguém que me lembre por que comecei tudo isso. Como assim? Ele se recostou na cadeira, olhando pela janela. Quando você trabalha com luxo todos os dias, quando lida com pessoas que têm tudo e ainda reclamam de tudo, você às vezes esquece que existe beleza na simplicidade, na gratidão genuína, na luta honesta. Camila sentiu algo se apertar em seu peito. Eu sou apenas uma garota que não sabia falar francês. Não. Ele a olhou diretamente nos olhos. Você é alguém que trabalha 2 empregos para cuidar de alguém que ama, que aceita humilhação em silêncio porque precisa do dinheiro, que nunca perdeu a gentileza apesar de todas as dificuldades. Ele fez uma pausa. Isso não é apenas nada. O silêncio se estendeu entre eles, cheio de significados não ditos. Camila podia sentir algo mudando no ar, uma tensão que não conseguia nomear. Era como se estivessem na beira de um precipício, prestes a cair em algo que nenhum dos dois entendia completamente. Como está sua mãe? Thierry perguntou, mudando de assunto. O rosto de Camila se iluminou. Muito melhor. Os novos remédios estão funcionando. O médico disse que ela está respondendo bem ao tratamento. Suas lágrimas de gratidão ameaçaram aparecer. Eu nunca vou conseguir te agradecer o suficiente. Você não precisa me agradecer. Você trabalha pelo seu salário. Thierry, ela se inclinou para a frente. Nós 2 sabemos que você inventou esse trabalho para mim. Ele sorriu, um sorriso travesso que a fez suspeitar que havia mais coisa por trás de suas motivações. Talvez, mas você se mostrou indispensável. Quem mais organizaria minha agenda caótica? Quem mais me lembraria de comer quando eu estou trabalhando demais? Era verdade. Nas últimas semanas, Camila havia se tornado muito mais que uma assistente. Ela conhecia os hábitos de Thierry, sabia quando ele precisava de café, quando estava estressado demais para se concentrar, quando precisava de alguém para simplesmente ouvi-lo falar sobre os desafios do negócio. Falando em comer, ela disse olhando para o relógio na parede, são quase 5 horas e você não almoçou novamente. Eu não tenho fome. Thierry. Ela usou o tom que havia desenvolvido especificamente para essas situações. Você precisa comer. Está bem, está bem. Ele levantou as mãos em rendição. Mas só se você jantar comigo. Eu sempre janto com você. Não, quero dizer, jantar de verdade. Não apenas comer no escritório enquanto revisamos relatórios. Ele hesitou. Jantar no restaurante. Como pessoas normais fazem. Camila sentiu o coração acelerar. Como pessoas normais. Como um homem e uma mulher que gostam da companhia um do outro. O ar ficou carregado de eletricidade. Camila podia sentir o sangue correndo em suas veias. Podia ouvir seu próprio coração batendo. Era isso um convite para um encontro? Ou ela estava imaginando coisas? Eu gostaria disso, ela disse, sua voz saindo mais baixa que o normal. O sorriso que se espalhou pelo rosto de Thierry foi como o sol nascendo. Então, está decidido. Hoje à noite, depois que o restaurante fechar, eu cozinho para você. Você cozinha? Você parece surpresa. É que você é o dono. Pensei que eu não soubesse fazer nada além de administrar. Ele riu. Camila, antes de ser dono de restaurantes, eu era chefe. Antes de ser chefe, eu lavava pratos. Eu conheço cada centímetro deste negócio. A ideia de Thierry cozinhando para ela, especialmente para ela, fez algo derreter no peito de Camila. Era íntimo de uma forma que ela não conseguia explicar. Mais íntimo que todos os momentos que haviam compartilhado no escritório. O que você vai fazer? Ah, isso é surpresa.
Seus olhos brilharam com malícia. Mas posso garantir que não vai precisar falar francês para apreciar. Camila riu, sentindo-se mais leve que havia se sentido em meses. Então eu aceito. Excelente. Thierry se levantou e caminhou até ela novamente. Desta vez, quando parou ao seu lado, ela não sentiu apenas a corrente elétrica. Sentiu algo mais profundo, mais perigoso. Mas primeiro, vamos terminar sua lição. Certo? Ela tentou se concentrar, mas era difícil com ele tão perto. O que mais você quer me ensinar? Frases úteis. Ele se abaixou ligeiramente, ficando no nível dos olhos dela. Por exemplo, je vous remercie. Je vous remercie, ela repetiu. O que significa? Eu te agradeço. Ah, ela olhou nos olhos dele, perdendo-se na profundidade que via ali. E como eu digo, de nada. De rien. De rien, ela sussurrou. Eles ficaram assim por um momento, olhando um para o outro, respirando o mesmo ar. Camila podia ver pequenos reflexos dourados nos olhos castanhos dele, podia contar as pequenas rugas que se formavam quando ele sorria. Podia sentir a tensão crescendo entre eles como uma corda sendo esticada. Camila, Thierry disse, sua voz rouca. Sim, há algo que eu preciso te dizer. Seu coração parou. O quê? Ele se inclinou ainda mais perto e agora ela podia sentir sua respiração em seu rosto. Você está mudando tudo para mim. Antes que ela pudesse processar completamente o que ele havia dito, o telefone dele tocou, quebrando o momento como vidro se estilhaçando. Thierry suspirou e se afastou, atendendo a ligação com uma expressão de frustração. Enquanto ele falava em francês rápido, com quem quer que fosse do outro lado da linha, Camila tentou acalmar seu coração disparado. O que ele quis dizer com mudando tudo? E porque ela sentia como se estivesse prestes a saltar de um penhasco sem saber se havia água embaixo? Uma coisa era certa. Aquela noite seria diferente de todas as outras. E ela não sabia se estava pronta para o que isso poderia significar. As luzes do restaurante estavam quase todas apagadas quando Camila desceu as escadas do escritório. Apenas as velas das mesas criavam uma atmosfera íntima e dourada que transformava o salão em algo mágico. O som de panelas na cozinha e o aroma de alho sendo dourado no azeite flutuavam pelo ar, criando uma sinfonia sensorial que a fazia sentir como se estivesse entrando em um sonho. Thierry havia insistido que ela fosse para casa se trocar, e agora ela se sentia deslocada em seu vestido azul simples, o único que possuía que não fosse uniforme de trabalho. Seus cabelos soltos caíam sobre os ombros e ela havia aplicado um pouco do batom que ganhara da mãe no Natal passado. Era a primeira vez em meses que se arrumava para alguém. Bonsoir, mademoiselle. A voz de Thierry ecoou da cozinha, carregada de um humor que ela raramente ouvia. Espero que esteja com fome. Camila sorriu, caminhando em direção ao som. Muito faminta, na verdade. Quando ela entrou na cozinha, parou no meio do caminho. Thierry havia trocado o terno impecável por uma camisa branca com as mangas arregaçadas e um avental de chefe. Seus cabelos estavam ligeiramente despenteados e havia uma mancha de molho no avental que o fazia parecer completamente humano. Era a primeira vez que ela o via assim, descontraído, natural, longe da persona de empresário bem-sucedido. Você parece diferente, ela disse, encostando-se na bancada de aço inoxidável. Diferente como? Ele olhou para ela por cima do ombro, enquanto mexia algo numa panela que cheirava a vinho e ervas. Mas você. Thierry riu, um som rico que ecoou pelas paredes azulejadas. Talvez porque esta seja a primeira vez que estou sendo eu mesmo perto de você. Como assim? Ele se virou para encará-la, apoiando as costas na bancada. Camila, eu passo meus dias sendo o Sr. Belmont, o dono do restaurante.
O homem de negócios, o chefe. Ele gesticulou com a colher de pau. Mas aqui, cozinhando para você, eu sou apenas Thierry. Havia algo na forma como ele disse isso que fez o coração de Camila acelerar. E quem é apenas Thierry? Alguém que ama o cheiro de alho no azeite, que ainda se emociona quando um prato fica perfeito. Que ele hesitou, os olhos se fixando nos dela. Que há semanas não consegue parar de pensar numa garota corajosa que chorou atrás de um freezer. O ar entre eles ficou carregado de eletricidade. Camila podia sentir seu rosto esquentando, seu coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Thierry. Désolé, ele disse rapidamente, voltando-se para o fogão. Desculpe, não queria deixar você desconfortável. Você não me deixou desconfortável, ela disse suavemente, se aproximando dele. Só me deixou confusa. Confusa por quê? Camila respirou fundo, reunindo coragem. Porque um homem como você não deveria estar interessado numa garota como eu. Thierry se virou tão rapidamente que quase derrubou a panela. Uma garota como você? Thierry, nós vivemos em mundos diferentes. Você tem restaurantes em 3 países. Eu, até 3 semanas atrás, não sabia como se pronunciava bouillabaisse. E você acha que isso importa para mim? Deveria importar, ela sussurrou. Thierry desligou o fogo e se virou completamente para ela. Quando falou, sua voz era intensa, carregada de emoção. Camila, você quer saber o que eu vejo quando olho para você? Ela assentiu, hipnotizada pela intensidade em seus olhos. Eu vejo uma mulher que trabalha 16 horas por dia para cuidar de alguém que ama, que mantém a dignidade mesmo quando o mundo inteiro está tentando destruí-la, que aprende francês em 3 semanas porque se importa em fazer bem feito. Ele se aproximou mais, e agora ela podia sentir o calor emanando de seu corpo. Que sorri de verdade quando prova um novo prato, que se preocupa se eu comi ou não. Thierry, eu vejo pureza, ele continuou, sua voz ficando mais baixa. Genuinidade, força que não pode ser comprada ou ensinada. Você acha que roupas caras ou sotaques perfeitos podem competir com isso? Lágrimas começaram a se formar nos olhos de Camila. Como você consegue falar assim? Como consegue me fazer sentir como se eu fosse... Como se você fosse o quê? Especial. O sorriso que se espalhou pelo rosto de Thierry foi como o sol nascendo. Porque você é especial, Mabel. Mais especial do que qualquer pessoa que já conheci. Ele se aproximou mais um passo, e agora estavam tão perto que ela podia ver os pequenos reflexos dourados em seus olhos castanhos. Podia sentir sua respiração em seu rosto, quente e com um leve aroma de vinho. Posso ser honesto com você? Ele perguntou. Sempre. Nas últimas semanas, você se tornou a melhor parte dos meus dias. Eu acordo pensando em te ensinar uma palavra nova em francês. Fico impaciente até as 2 da tarde quando você chega. E quando você vai embora... Ele fez uma pausa. A noite fica vazia. O coração de Camila estava batendo tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. Thierry, Você sente alguma coisa também? A pergunta saiu como um sussurro vulnerável. Ou sou só eu, perdendo a cabeça? Camila olhou nos olhos dele e viu tudo que havia estado tentando ignorar nas últimas semanas. A forma como ele olhava para ela quando pensava que ela não estava vendo. A gentileza excessiva, a preocupação constante, o cuidado em todos os gestos. Eu sinto, ela admitiu, sua voz trêmula. Mas tenho medo. Medo de quê? De que isso seja temporário. De que você acorde um dia e perceba que pode ter qualquer mulher no mundo e eu seja apenas... Thierry não a deixou terminar. Ele colocou as mãos em seu rosto, dedos quentes contra sua pele. Camila, escute bem o que vou dizer. Eu não quero qualquer mulher no mundo. Eu quero você.
A você que fica preocupada quando eu trabalho até tarde. A você que comemora como uma criança quando consegue pronunciar uma palavra difícil. A você que tem o sorriso mais bonito que já vi na vida. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Camila, mas eram lágrimas de alívio, de alegria, de algo que ela não conseguia nomear completamente. Você tem certeza? Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. E então, lentamente, como se estivesse dando tempo para ela se afastar se quisesse, Thierry se inclinou em direção a ela. Camila fechou os olhos, sentindo o mundo desaparecer ao redor deles. Quando os lábios dele tocaram os seus, foi como se milhares de fogos de artifício explodissem em seu peito. O beijo foi suave no início, quase hesitante, como se ele ainda estivesse verificando se era real. Mas quando ela respondeu, quando suas mãos se moveram para o peito dele, sentindo o coração batendo forte sob a camisa, o beijo se aprofundou. Tornou-se urgente, carregado de semanas de tensão reprimida e sentimentos não ditos. Camila podia sentir o gosto dele, vinho tinto e especiarias, masculino e intoxicante. Podia sentir a textura de seus lábios, macios mas firmes. Podia sentir suas mãos em seu rosto, dedos entrelaçados em seus cabelos, como se ele estivesse tentando memorizá-la através do toque. Quando finalmente se separaram, estavam ofegantes. Thierry apoiou a testa na dela, olhos ainda fechados, como se estivesse saboreando o momento. Meu Deus, ele sussurrou. Eu estava sonhando com isso há semanas. Camila sorriu, sentindo-se tonta e eufórica. Só semanas? Ele abriu os olhos e a olhou com uma expressão que era parte diversão, parte adoração. Desde a primeira noite, desde que te vi chorando e quis proteger você de todo o mal do mundo. Thierry, je t'aime, ele disse subitamente, as palavras saindo como uma confissão. Eu te amo, Camila. O mundo parou completamente. Camila o encarou, processando as palavras que mudavam tudo. Você... O quê? Eu te amo, ele repetiu. Desta vez em português, como se quisesse ter certeza de que ela entendia completamente. Eu sei que é loucura, eu sei que faz apenas algumas semanas, mas eu te amo de uma forma que não sabia que era possível. Lágrimas voltaram aos olhos de Camila, mas agora eram lágrimas de pura felicidade. Eu também te amo, ela sussurrou. Eu te amo tanto que dói. O sorriso que se espalhou pelo rosto de Thierry foi a coisa mais bonita que ela já havia visto. Ele a beijou novamente, desta vez com uma paixão que falava de promessas futuras, de sonhos compartilhados, de um amor que havia nascido da dor e florescido na esperança. Quando se separaram, ele a abraçou, segurando-a como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. E talvez, pensou Camila, encostando a cabeça no peito dele e ouvindo o coração batendo forte, talvez ela fosse mesmo. O jantar, ela disse de repente, lembrando-se de onde estavam. Thierry riu, o som vibrando em seu peito. Que se dane o jantar, eu tenho tudo de que preciso aqui nos meus braços. 2 meses depois da noite do primeiro beijo, Camila acordou com o celular vibrando incessantemente na mesa de cabeceira. O som a tirou de um sonho doce, onde ela e Thierry caminhavam de mãos dadas pela praia, planejando o futuro juntos. A realidade a atingiu como um balde de água fria quando viu dezenas de notificações no WhatsApp. Amor, você viu isso? A primeira mensagem era da sua melhor amiga, seguida de um link. Com dedos trêmulos, Camila clicou no link. O que viu a fez sentir como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Era um vídeo no Instagram, o mesmo vídeo daquela primeira noite terrível quando ela havia chorado no restaurante. Alguém havia desenterrado das profundezas da internet e estava compartilhando novamente. Viral! Garçonete que não fala francês vira piada na internet,
dizia a legenda. Os comentários eram uma enxurrada de crueldade. Como alguém assim consegue emprego? Vergonha alheia total. Brasileira típica, não se prepara e quer trabalhar. Camila sentiu o estômago revirar. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o telefone. O vídeo já tinha mais de 50.000 visualizações e estava sendo compartilhado em outros perfis com títulos ainda mais cruéis. O telefone tocou. Era Thierry. Bom dia, Mabel. Sua voz carregava o carinho de sempre, mas ela podia detectar uma nota de tensão. Você está bem? Você viu? Ela perguntou, voz quebrada. Vi. Acabei de ser informado pela minha equipe de marketing. Ele fez uma pausa. Camila, tudo vai ficar bem. É só um vídeo antigo. Não é só um vídeo. As lágrimas começaram a cair. Está em todo lugar, Thierry. As pessoas estão falando sobre o seu restaurante, sobre você, sobre nós. Era verdade. Nos comentários, alguém havia descoberto que ela agora trabalhava para Thierry, e as especulações eram cruéis. Será que ela conseguiu o emprego na Horizontal? Rich Man's Fetish for Poor Girls. O dono deve ter pena dela. Escute-me, Thierry disse, sua voz firme. Nada disso importa. Eles não nos conhecem, não conhecem nossa história. Mas está prejudicando você. Ela soluçou. Está manchando o nome do restaurante. Seus clientes vão ver isso. Camila, vem pra cá. Vamos conversar pessoalmente. Ela desligou o telefone e se olhou no espelho. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, cabelos despenteados. Como havia ousado sonhar que poderia viver naquele mundo de elegância e sofisticação? Como havia se iludido pensando que o passado não voltaria para assombrá-la? O caminho até o restaurante foi uma tortura. Camila sentia como se todos na rua estivessem olhando para ela, reconhecendo-a do vídeo viral. Na entrada do Le Jardin Noir, notou funcionários sussurrando e desviando o olhar quando ela passou. O sorriso forçado da recepcionista confirmou seus piores medos. No escritório de Thierry, ela encontrou uma pilha de jornais sobre a mesa. As manchetes faziam seu coração afundar. Restaurante de luxo vira chacota na internet. A garçonete que não sabia francês agora é assistente do patrão. Mon Dieu! Thierry levantou-se imediatamente quando a viu, notando seu estado. Camila, você está tremendo. Ela se jogou em seus braços, sentindo o perfume familiar que sempre a acalmava. Mas hoje, nem mesmo o abraço dele conseguia parar os tremores. Thierry, eu arruinei tudo. Arruinei sua reputação, seu negócio. Não, ele disse firmemente, segurando seu rosto entre as mãos. Você não arruinou nada. Este é apenas barulho temporário. Temporário? Ela se afastou dele, pegando um dos jornais. Olha isso, Le Jardin Noir, onde a competência não é pré-requisito. Eles estão zombando de você, do restaurante que seus avós construíram. Thierry suspirou profundamente. Camila, no mundo dos negócios, escândalos acontecem. Isso vai passar. E se não passar? Sua voz era um sussurro desesperado. E se seus outros restaurantes forem afetados? E se você perder clientes importantes? Então eu lido com isso, mas não vou perder você por causa de comentários de estranhos na internet. Camila se sentou pesadamente na cadeira, enterrando o rosto nas mãos. Talvez seja melhor eu ir embora por um tempo, deixar as coisas esfriarem. Não. A resposta foi imediata e categórica. Absolutamente não. Thierry, seja racional. Sua família construiu esse império. Você não pode deixar que minha presença destrua tudo. Ele se ajoelhou na frente dela, forçando-a a encontrar seus olhos. Camila, escute bem. Eu não me importo com o que dizem nas redes sociais. Não me importo com fofocas ou manchetes sensacionalistas. A única coisa que me importa é você. Mas seus negócios sobreviverão.
Eu sobrevivi a crises econômicas, pandemias, concorrência desleal, mas não sobreviveria a perdê-la. As lágrimas voltaram com força total. Como você pode dizer isso? Você nem me conhecia há 3 meses. E em 3 meses, você se tornou meu mundo inteiro. Ele pegou suas mãos, beijando-as suavemente. Camila, você me lembra todos os dias porque comecei isso tudo. Por que vale a pena lutar? O telefone dele tocou, interrompendo o momento. Era seu sócio de Paris, claramente agitado. Camila podia ouvir a voz alta do outro lado, falando em francês rápido. A expressão de Thierry ficou séria. Oui, je comprends. Non, ce n'est pas négociable. Elle reste. Quando desligou, Camila estava olhando para ele com terror nos olhos. Era sobre mim, não era? Alguns investidores estão preocupados. Acham que seria melhor se você se afastasse temporariamente. Viu? Ela se levantou bruscamente. Não é só internet, Thierry. São seus sócios, seus investidores, pessoas de verdade com dinheiro de verdade. E eu disse não. Você disse não aos seus próprios sócios? Sua voz subiu 1/8. Thierry, você está sendo irracional. Não, estou sendo leal à mulher que amo. A declaração a atingiu como um soco no estômago, porque fazia tudo mais difícil. Fazia sua decisão mais dolorosa, mas também mais necessária. Thierry, ela disse suavemente, eu te amo. Te amo mais do que jamais imaginei que fosse possível amar alguém. Ele sorriu aliviado. Então não há problema. Enfrentamos isso juntos. Não. Naela balançou a cabeça, lágrimas escorrendo livremente. Justamente porque te amo, eu não posso ficar. Camila, não. Eu não posso ser a razão pela qual você perde tudo que construiu. Não posso ser a causa da ruína do império que sua família levou gerações para edificar. Ela caminhou até a mesa, pegando uma folha de papel e começando a escrever com mãos trêmulas. Eu estou pedindo demissão. Rasgue esse papel agora mesmo. Não posso. Sua voz era firme agora, apesar das lágrimas. Thierry, um dia você vai me agradecer por isso. Quando os jornais pararem de falar sobre a garçonete ignorante, quando seus negócios voltarem ao normal, você vai perceber que foi a decisão certa. Você está sendo covarde. As palavras a atingiram como um tapa. Talvez eu seja mesmo, mas prefiro ser covarde a ser egoísta. Ela terminou de escrever a carta de demissão, as palavras borradas pelas lágrimas que caíam no papel. Cada frase era uma facada em seu próprio coração. Por favor, Thierry se aproximou dela, voz quebrada. Não faça isso, não nos faça isso. Camila olhou para ele uma última vez, memorizando cada detalhe de seu rosto. Os olhos castanhos que a faziam se sentir segura. O sorriso que iluminava seus dias mais escuros. As mãos que a seguraram quando ela mais precisou. Eu te amo, ela sussurrou. E é exatamente por isso que preciso ir embora. Ela deixou a carta sobre a mesa e caminhou em direção à porta. Cada passo era uma agonia, mas ela forçou os pés a continuarem se movendo. Camila! Ela parou na porta, sem se virar. Thierry, quando você cansar de fugir, quando perceber que o amor vale mais que a opinião de estranhos, eu estarei aqui esperando. Ela fechou os olhos, gravando essas palavras no coração. Então, sem olhar para trás, saiu do escritório, do restaurante e da única felicidade real que já havia conhecido. Do lado de fora, a chuva começou a cair, como se o próprio céu estivesse chorando por eles. 6 meses se passaram como uma névoa cinzenta na vida de Camila. Ela havia voltado ao trabalho como faxineira, acordando às 5 da manhã e voltando para casa depois das 10 da noite, exausta demais para pensar em qualquer coisa além de sobreviver mais um dia. Sua mãe estava muito melhor. Os remédios que Thierry havia proporcionado fizeram efeito e ela agora estava em remissão.
Mas Camila não conseguia sentir alegria nem mesmo com essa vitória. Todos os dias ela passava em frente ao Le Jardin Noir no caminho para o trabalho. Sempre desviava o olhar, mas hoje algo a fez parar. Uma nova placa dourada brilhava na entrada e as palavras gravadas fizeram seu coração parar completamente. La Résilience, em homenagem àqueles que transformam dor em força. Suas mãos tremeram quando ela leu as palavras pela terceira vez. Résilience, resistência. A palavra que Thierry havia lhe ensinado em francês, numa tarde chuvosa, explicando que significava a capacidade de se recuperar das adversidades mais forte do que antes. Mademoiselle Camila? Uma voz suave a fez se virar. Era Marie, a antiga recepcionista do restaurante, sorrindo calorosamente. Que surpresa vê-la aqui. Eu só estava passando. Camila gaguejou, ainda chocada com a nova placa. Você precisa entrar. Monsieur Beaumont ficará tão feliz. Marie parou, notando a expressão de pânico no rosto de Camila. Você não sabia? Não sabia o quê? Marie a pegou pelo braço gentilmente. Querida, você precisa ver o que aconteceu, o que ele fez. Antes que Camila pudesse protestar, Marie a estava guiando pela entrada. O restaurante estava irreconhecível. Onde antes havia decoração puramente francesa, agora havia uma mistura harmoniosa de elementos franceses e brasileiros. Fotografias em preto e branco adornavam as paredes, imagens de pessoas trabalhadoras, imigrantes, famílias lutando por seus sonhos. Ele mudou tudo, Marie explicou suavemente. Depois que você foi embora, ele ficou como um fantasma por semanas. Então, um dia, apareceu com essa ideia louca. Camila olhava ao redor, sentindo lágrimas se formarem. No centro da parede principal, havia uma foto ampliada dela mesma, tirada durante uma das tardes de estudo no escritório. Ela estava rindo, olhando para alguma coisa fora do enquadramento e parecia radiante. Por que ele fez isso? Ela sussurrou. Porque ele entendeu algo que você não entendeu, disse uma voz familiar atrás dela. Camila se virou lentamente. Thierry estava ali, mais magro que na última vez que o viu, com algumas mechas grisalhas a mais nas têmporas, mas com os mesmos olhos castanhos que assombravam seus sonhos. Thierry! Ela respirou, sentindo como se não conseguisse puxar ar suficiente para os pulmões. Ele entendeu. Marie continuou com um sorriso conhecedor. Que você não era o problema, que o mundo é que estava errado. Thierry se aproximou devagar, como se ela fosse um animal assustado que poderia fugir a qualquer momento. Camila, você pode me dar 5 minutos? Ela assentiu, incapaz de falar. Ele a guiou até uma mesa no canto, a mesma onde eles haviam compartilhado tantos jantares íntimos. O restaurante estava vazio. Era meio da tarde, entre o almoço e o jantar. Você mudou tudo, ela disse, gesticulando ao redor. Não, ele respondeu, sentando-se em frente a ela. Você mudou tudo. Eu apenas finalmente entendi a lição. Que lição? Thierry se inclinou para a frente, seus olhos nunca deixando os dela. Que autenticidade vale mais que artificialidade. Que coragem vale mais que perfeição, que amor vale mais que opinião pública. Camila sentiu as lágrimas finalmente transbordarem. Thierry, eu arruinei sua vida, seus sócios, seus investidores. Alguns partiram, ele admitiu. E eu os deixei ir. Descobri que não queria fazer negócios com pessoas que julgam o valor humano pela capacidade de impressionar em idiomas estrangeiros. Mas seus outros restaurantes estão indo melhor que nunca. Ele sorriu, aquele sorriso que ela havia sentido tanta falta. Acontece que quando você remove a arrogância e adiciona a humanidade, as pessoas respondem. Nossos restaurantes agora têm programas de mentoria para funcionários. Oferecemos cursos de idiomas, criamos um ambiente onde errar faz parte do aprender.
Camila olhou novamente ao redor, processando a transformação. E la résilience. É nosso novo conceito. Começou aqui, mas agora todos os nossos restaurantes têm essa filosofia. Celebramos pessoas que superam adversidades. Contamos histórias de resistência através da comida, da decoração, das pessoas que empregamos. Ele fez uma pausa, sua voz ficando mais suave. E tudo começou com uma garota corajosa que chorou atrás de um freezer e me ensinou o que realmente importa na vida. Thierry, ela começou, mas ele levantou a mão. Deixe-me terminar. Estes 6 meses foram um inferno na Terra. Eu tentei seguir em frente, tentei aceitar que você havia escolhido fugir em vez de lutar. Mas todos os dias eu acordava esperando que você percebesse que o amor não é sobre proteger o outro das dificuldades, é sobre enfrentá-las juntos. Suas palavras atingiram Camila como ondas quebrando contra rochas. Mas as pessoas, os comentários... Sabem o que descobri sobre aquelas pessoas cruéis na internet? Seus olhos brilharam com uma luz que ela não conseguia decifrar. A maioria nem sequer come em restaurantes como o nosso. Suas opiniões não pagam nossas contas, não constroem nossos sonhos, não aquecem nossa cama à noite. Ele se levantou e caminhou até a parede onde estava a foto dela. Sabe o que aconteceu quando colocamos sua foto aqui, quando contamos sua história? Camila balançou a cabeça hipnotizada. Começaram a aparecer pessoas, pessoas de verdade, famílias trabalhadoras, imigrantes, jovens lutando por seus sonhos. Eles se identificavam com você, com sua coragem. Nosso movimento das últimas semanas aumentou 40%. Movimento? Pessoas que vêm aqui não apenas para comer, mas para se sentirem aceitas, para saberem que seus esforços são valorizados, mesmo que imperfeitos. Thierry voltou para a mesa, mas desta vez se ajoelhou ao lado da cadeira dela. Camila, eu cometi um erro há 6 meses. Você não cometeu erro algum. Eu é que fugi. Meu erro foi deixar você fugir. Seus olhos estavam úmidos agora. Deveria ter corrido atrás de você. Deveria ter te mostrado que juntos somos mais fortes que qualquer tempestade. Ele pegou as mãos dela, que estavam geladas apesar do calor do restaurante. Mabelle, você quer saber o que realmente aprendi nesses meses? O quê? Que você pode fugir de comentários maldosos, de pessoas cruéis, de julgamentos injustos, mas não pode fugir do amor. Ele sempre encontra um jeito de te trazer de volta para casa. Camila estava chorando abertamente agora, 6 meses de dor e saudade, derramando em lágrimas silenciosas. Thierry, eu senti sua falta todos os dias. Todas as manhãs eu acordava querendo te contar sobre meus sonhos. Todas as noites eu dormia imaginando suas mãos nos meus cabelos. Então por que não voltou? Porque tinha medo de que você tivesse percebido que era melhor sem mim. Thierry riu, um som que era metade alegria, metade descrença. Melhor sem você? Camila, eu mal conseguia sair da cama. Marie teve que praticamente me arrastar para fora do escritório todos os dias. Ele se levantou e a puxou para ficar de pé também. Escute-me bem. Eu não quero uma vida segura e previsível. Não quero uma mulher que já nasceu sabendo todas as respostas. Eu quero aventura, desafios, crescimento. Eu quero você. Mesmo sabendo que às vezes vou pronunciar palavras erradas, que vou constrangê-lo em jantares importantes. Especialmente por isso. Ele sorriu. Aquele sorriso travesso que a fazia derreter. Camila, sua pronúncia incorreta me faz rir. Seu jeito brasileiro de gesticular quando está animada me encanta. Sua determinação em aprender, em crescer, em nunca desistir, isso me inspira todos os dias. Ele se aproximou mais, até que ela podia sentir sua respiração. E quanto aos jantares importantes, que se danem. As pessoas que realmente importam vão te amar exatamente como você é. Thierry, diga que você volta para mim.
Diga que paramos de fugir e começamos a viver. Camila olhou nos olhos dele e viu tudo o que havia tentado esquecer. O amor, a aceitação, a promessa de um futuro que ela havia sido covarde demais para aceitar. Je t'aime, ela sussurrou, usando as palavras francesas que ele havia lhe ensinado. Eu te amo. E sim, eu volto para você. E o sorriso que se espalhou pelo rosto de Thierry era como o sol nascendo após a tempestade mais longa da história. Ele a beijou então, ali no meio do restaurante transformado, sob a foto que celebrava sua coragem, rodeados pelas paredes que contavam histórias de resistência e amor. Quando se separaram, ele apoiou a testa na dela. Bem-vinda ao lar, ma resiliente. E pela primeira vez em 6 meses, Camila se sentiu exatamente onde pertencia.